Quando olhamos para o caos político atual, censura seletiva, juízes com poderes ilimitados e governos que controlam tudo, desde a fala até o pensamento, parece que vivemos num tempo de grande evolução ideológica. Mas, na verdade, o que vemos são ecos de ideias antigas que começaram a tomar forma lá no século XIX com um nome bonito: socialismo. O nascimento do socialismo, utopia e controle. O socialismo surgiu como resposta à Revolução Industrial. O mundo estava mudando, o trabalho nas fábricas era explorador, as cidades cresciam sem planejamento e as desigualdades ficavam mais visíveis. Nesse cenário, 3 pensadores propuseram uma nova ordem. Henri de Saint-Simon queria um sistema onde os cientistas e técnicos governassem a sociedade. Charles Fourier defendia comunidades cooperativas chamadas falansterios. Robert Owen tentou criar sociedades modelo na prática, mas todas falharam. Esses homens não queriam apenas uma reforma social, queriam um novo tipo de humanidade. Uma humanidade sem classes, sem propriedade, sem religião. E esse é o ponto-chave: sem Deus. Depois vieram Karl Marx e Friedrich Engels, que não só deram forma teórica a essas ideias, como escreveram o famoso Manifesto Comunista. Para eles, o problema do mundo era a luta de classes. A solução? Acabar com a propriedade privada, destruir a religião e derrubar os governos por meio da revolução. Ou seja, criar uma ditadura do proletariado. Marx via a religião como o ópio do povo. O cristianismo, para ele, era um obstáculo a ser destruído. Por quê? Porque o cristianismo exalta o valor do indivíduo, a liberdade da alma, a consciência, a moral absoluta, tudo que vai contra a doutrina socialista. O que o estoicismo tem a ver com isso? O estoicismo também nasce num cenário de crise política, no fim do Império Grego e início da dominação romana. Ele ensina autocontrole, razão e disciplina diante do sofrimento. Em certa medida, os estoicos também desconfiavam do Estado e buscavam liberdade interior. Mas aqui está a diferença. Para o estoico, o mundo é regido por uma razão impessoal, logos, e a liberdade está em aceitar o destino. Para o cristão, o mundo é regido por um Deus pessoal, e a liberdade está em obedecer a esse Deus, não ao Estado, nem às paixões humanas. O cristianismo é a verdadeira revolução. Enquanto o socialismo promete um paraíso terrestre às custas do controle total do Estado, o cristianismo promete um reino eterno, onde justiça, paz e liberdade vêm de Deus, não dos homens. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Salmo 118:9. Toda vez que o homem tenta construir a justiça com as próprias mãos, sem Deus, o resultado é ditadura, morte e escravidão. Basta olhar para Cuba, Venezuela, Coreia do Norte e, mais recentemente, o Brasil de Alexandre de Moraes, onde um ministro prende comediantes, censura redes sociais e rasga a Constituição em nome de uma suposta ordem. Mas o cristianismo não precisa de censura para vencer. Ele triunfa na liberdade, no confronto de ideias, na pregação clara da verdade. O socialismo nasceu como uma esperança, virou uma ideologia e se tornou um instrumento de tirania. O estoicismo tentou ensinar dignidade diante do caos, mas só o cristianismo traz sentido eterno, justiça verdadeira e redenção. Este é o caminho. Não é pelo poder, é pela cruz. Do sonho à tirania, como o socialismo se espalhou pelo mundo e chegou até o Brasil. Você já se perguntou por que tantas ditaduras surgiram em nome do povo? Neste episódio, vamos mostrar como o socialismo se espalhou pelo mundo e como ele está mais perto de você do que imagina. O sonho que virou pesadelo, a expansão do socialismo no mundo. O socialismo começou como uma promessa utópica de justiça, igualdade e prosperidade. Mas ao ser implementado na prática, seu fruto foi outro:
autoritarismo, perseguição e miséria. A Revolução Russa de 1917 foi o primeiro grande marco. A promessa era libertar os trabalhadores, mas o que veio foi o terror bolchevique. Prisões, execuções, campos de trabalho forçado e controle estatal absoluto. O governo de Lenin e depois Stalin matou milhões, em nome do bem comum. Da Rússia, o modelo se espalhou. China, 1949, com Mao Tse-tung, que assassinou mais de 45 milhões no grande salto adiante. Cuba, 1959, com Fidel Castro, que instalou uma ditadura comunista que perdura até hoje. Coreia do Norte, que vive sob tirania hereditária. Venezuela, onde a ideologia socialista destruiu a economia, gerou fome, violência e repressão. Esses regimes têm algo em comum: censura, perseguição aos opositores, culto ao Estado e eliminação da liberdade individual. E o Brasil? Hoje vemos sinais semelhantes surgindo por aqui. O Estado se tornou juiz da verdade e figuras como Alexandre de Moraes atuam como verdadeiros imperadores. Pessoas estão sendo presas por opinião. A censura voltou. A justiça perdeu seu nome. A pauta socialista, mesmo sem nome, avança através de controle da narrativa, mídia, redes sociais, STF, ataques à propriedade privada, relativismo moral e sexual, hostilidade à fé cristã, intervenção estatal em todas as esferas da vida. Tudo isso está sendo apresentado como avanço ou defesa da democracia. Mas é exatamente o mesmo caminho trilhado por Cuba e Venezuela. Estoicismo. Liberdade interior versus controle externo. O estoicismo, por sua vez, nos ensina a não depender do que está fora do nosso controle. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." O problema é que o socialismo invade até o que está dentro. Tenta dizer o que você pode pensar, sentir ou expressar. Interfere na sua fé, na educação dos seus filhos, no que você consome ou acredita. A proposta do estoicismo é nobre, mas limitada. Ele tenta preservar a dignidade individual, mesmo em um sistema opressor, mas não transforma o sistema nem a alma. Cristianismo. A liberdade verdadeira vem de Cristo. Somente o cristianismo mostra a raiz do problema. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. O socialismo tenta resolver o pecado com política, mas a Bíblia é clara. Maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17:5. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E essa verdade é Cristo. A solução nunca será um novo sistema humano. A solução é um novo coração. Cristo nos oferece a verdadeira igualdade. Todos pecaram, todos podem ser perdoados. Cristo nos dá a verdadeira justiça. Ele pagou o preço. Cristo nos dá a verdadeira liberdade. Liberdade do pecado, da condenação, do sistema. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. O socialismo se disfarça de compaixão, mas seu fruto tem sido opressão. O estoicismo tenta resistir internamente, mas carece de poder eterno. Só o cristianismo aponta o real problema, o pecado, e oferece a única solução, Jesus Cristo. A pergunta é: você vai continuar confiando em sistemas falhos, em homens corruptos, ou vai confiar no Deus que governa soberanamente sobre tudo e todos? A revolução agora não vem mais com armas, mas com ideias, e o alvo são seus filhos. Como o socialismo transformou escolas em trincheiras, professores em soldados e alunos em massa de manobra. O campo de batalha mudou, da política para a educação, quando os regimes socialistas perceberam que a tomada de poder pela força gerava resistência e fracassos visíveis, mudaram de estratégia. Inspirados por Antônio Gramsci, teórico marxista italiano, decidiram conquistar o poder de forma cultural, infiltrando educação, arte, mídia, universidades e religião.
Gramsci dizia: conquiste a mente das crianças e em uma geração mudará a sociedade. E foi exatamente isso que fizeram. Escolas, onde começa a doutrinação. Hoje crianças aprendem que família tradicional é ultrapassada, religião é opressão, gênero é fluido. O Estado sabe mais que os pais. Jesus é só mais um personagem histórico. Livros escolares promovem revoluções comunistas como lutas de libertação. Professores se transformaram em doutrinadores ideológicos. Valores cristãos são ridicularizados. A verdade absoluta virou opinião ultrapassada. A meta? Formar jovens que rejeitem a autoridade dos pais, culpem o capitalismo por tudo, vejam a fé como intolerância, aceitem o controle estatal como algo normal. Cultura e redes sociais, entretenimento como arma. Séries, filmes, músicas e influenciadores são usados como meios de engenharia social. Você já percebeu como o mocinho é sempre progressista? O cristão é quase sempre o fanático? A fé virou piada e a promiscuidade virou liberdade? O algoritmo das redes sociais impulsiona o que agrada ao mundo e censura o que confronta o sistema. E se você ousa falar a verdade? É rotulado, banido, silenciado. Estamos vivendo a censura 2.0, disfarçada de comunidade segura. E o estoicismo? Ele tenta resistir por dentro. O estoicismo ensina que devemos ser firmes diante das provações, controlar nossos impulsos, viver de acordo com a razão. É uma filosofia admirável em tempos difíceis e muitos jovens estão redescobrindo o estoicismo como forma de resistir ao caos do mundo moderno. Mas o estoicismo é uma filosofia sem redentor. Ele exige força de vontade de um homem que está quebrado por dentro. A doutrinação cultural não é vencida apenas com autocontrole. Ela é vencida com luz, e Cristo é a luz do mundo. O cristianismo, a única verdade que liberta. A palavra de Deus nos alerta. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. O mundo está formatando mentes. Cristo transforma corações. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4. A guerra é espiritual, e o cristão não está desarmado. Enquanto o sistema ensina seja o que quiser, Cristo diz: sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. Enquanto o mundo diz faça sua verdade, Cristo declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. O socialismo não quer apenas o seu voto. Ele quer a sua mente, sua alma e os seus filhos. Ele avança nas escolas, na arte, na linguagem, na cultura. Tudo em nome da inclusão e da liberdade. O estoicismo pode até oferecer resistência moral, mas só o cristianismo oferece redenção eterna. Cristo é a verdade que confronta a mentira. Cristo é a luz que dissipa as trevas. Cristo é o Rei que não precisa de propaganda, porque Ele é a própria glória. Você já se sentiu pressionado a pedir desculpas por quem é, pelo que acredita ou até pela sua história? Talvez você esteja preso numa guerra que não começou e o inimigo está usando o vitimismo como arma para dominar corações e mentes. A tática é clara: dividir para dominar. Karl Marx enxergava a história como uma eterna luta entre opressores e oprimidos. Esse binarismo se tornou o pilar de todo o pensamento socialista moderno. Mas com o tempo, o discurso evoluiu. Não é mais só ricos contra pobres. Agora é homem contra mulher, branco contra negro, hétero contra LGBT, cristão contra minorias. O objetivo? Criar ressentimento, hostilidade e rivalidade onde deveria haver reconciliação, respeito e amor. O socialismo de hoje não busca apenas defender os oprimidos. Ele transforma o vitimismo em identidade. Você é vítima? Então não é responsável por nada. Você é ofendido? Então tem autoridade moral sobre todos. Você sofre? Então está sempre certo, mesmo se estiver errado. Essa narrativa dá poder a quem grita mais alto, não a quem busca a verdade.
Os estoicos, por outro lado, desprezam a mentalidade vitimista. Epicteto, por exemplo, dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Para o estoicismo, o verdadeiro poder está em assumir a responsabilidade pela própria vida, sem culpar o mundo ou os outros. Isso é um contraste direto com o discurso socialista, que culpa o sistema, o governo, a história, a sociedade, tudo, menos o próprio indivíduo. Enquanto o socialismo gera rancor e o estoicismo exige força interior, o cristianismo aponta para a cruz, onde Cristo, sem culpa, carregou a nossa culpa. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Não importa sua cor, seu gênero, sua classe, todos são pecadores, todos precisam de arrependimento. E é isso que o mundo odeia, porque o Evangelho diz: você não é vítima, é pecador. Você não precisa de revanche, precisa de redenção. Você não é santo por sofrer, é salvo pela graça. A cultura do vitimismo é perigosa porque gera divisão onde deveria haver comunhão. Estimula ódio travestido de justiça, justifica crimes em nome de reparação histórica, torna o perdão uma fraqueza, não uma virtude. O socialismo alimenta essa chama para manter o povo distraído e dividido, enquanto o Cristo da cruz clama por unidade e verdade. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. O cristianismo não ignora o sofrimento histórico, mas oferece algo que o socialismo jamais poderá dar: cura, perdão, reconciliação, redenção. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. O mundo diz: lute contra o outro. Cristo diz: morra para si mesmo. A divisão é uma ferramenta útil para tiranos, e o vitimismo é a cola emocional que mantém as pessoas presas às suas feridas, incapazes de perdoar, de crescer e de amar. O estoicismo nos ensina a resistir à dor com honra, mas só o cristianismo nos ensina a transformar a dor em glória, através da cruz. Você já se perguntou por que regimes socialistas perseguem cristãos com tanta força? A resposta é simples: o cristianismo liberta, e todo sistema que deseja controlar odeia a liberdade. Onde o socialismo é implementado, a perseguição à fé cristã logo aparece. União Soviética. Milhares de padres e pastores foram executados. Igrejas demolidas ou transformadas em galpões. Bíblias proibidas. China comunista. Cristãos vigiados pelo Estado. Cruz substituída pela foto de Xi Jinping. Culto monitorado com câmeras. Coreia do Norte. Possuir uma Bíblia é crime que leva à morte. Cristãos vivem escondidos como nos tempos romanos. Cuba e Venezuela. Pastores perseguidos. Liberdade religiosa apenas no discurso. Igrejas que confrontam o regime são fechadas. Por que tanto ódio? Porque o verdadeiro evangelho não se curva ao Estado. O cristão fiel reconhece apenas um Senhor, Jesus Cristo. Importa obedecer a Deus antes que aos homens. Atos 5:29. O socialismo quer que você adore o Estado, que você aceite o que eles definem como verdade, que você se cale diante do mal em nome do bem coletivo, mas o Evangelho desmascara as falsas promessas. Ele diz que o homem é pecador, que a salvação não está na política, mas na cruz, que sem Deus todo o sistema é tirano. O estoicismo ensina virtude diante do sofrimento. É uma filosofia forte que busca autocontrole e dignidade, mas ela não salva, porque não oferece perdão, não fala de arrependimento, não tem um salvador. O estoico enfrenta o tirano com firmeza. O cristão enfrenta o tirano com fé e esperança na eternidade. Cristo não veio derrubar governos terrenos, mas libertar o homem do império das trevas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E por isso, regimes opressores odeiam o Evangelho, porque ele prega que todo homem é pecador, inclusive os governantes, porque ele ensina que a moral vem de Deus,
não do partido nem da maioria, porque ele coloca esperança além deste mundo, e isso quebra o controle que o sistema tenta impor. No Brasil de hoje, já sentimos os sinais. Censura disfarçada de combate à desinformação, prisões sem julgamento, medo de falar a verdade. Quando o cristão se cala, o tirano avança. Mas quando o cristão se levanta em nome da verdade, a tirania treme. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. O socialismo odeia o cristianismo porque não tolera a liberdade verdadeira. E o evangelho não aceita a escravidão espiritual. O estoicismo nos fortalece. Mas só Cristo nos liberta. Num mundo de censura, corrupção e ideologias totalitárias, o chamado é claro. Levante-se, fale a verdade, não negocie sua fé. E lembre-se, o trono não está em Brasília, ele está no céu, e é de lá que vem a justiça que nunca falha. O Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Salmos 9:7. Chegamos ao final de mais um episódio, e se você ficou até aqui, é porque sente o peso do que estamos enfrentando. Governos corruptos, ditaduras disfarçadas, mentiras travestidas de bondade e uma geração inteira sendo seduzida por uma ideologia que promete justiça, mas entrega apenas miséria, censura e controle. Mas você ainda tem uma escolha. Pode seguir a multidão, ou pode tomar a cruz e seguir o único que realmente liberta, Jesus Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. O estoicismo pode te ajudar a suportar, mas só o Evangelho pode te transformar, porque não é de um sistema político que o mundo precisa. É de arrependimento, é de fé, é de uma verdade eterna que não pode ser derrubada nem pela espada, nem pela caneta de um ministro supremo. Cristo é o caminho. Cristo é a verdade. Cristo é a vida. E ninguém, nem ideologia, nem ditador, pode tomar o que ele conquistou na cruz. Se essa mensagem falou com você, não fique calado. Compartilhe esse vídeo. Comente aqui embaixo o que você pensa. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar com a gente nessa jornada de reflexão, confronto e fé. E lembre-se, não seguimos César, seguimos o Cordeiro.